Deixa eu perguntar uma coisa para o Cláudio Humberto, que é a seguinte. Cláudio, a gente tem visto o governo jogando parado nessa história, até porque não vai se desgastar. Deixa o outro lado se desgastar sozinho. O PL de Jair Bolsonaro tentando criar um fato político, bater bumbo, colocar holofote, fazer uma gritaria, e tá no papel dele, é claro. Gente, que história é essa de proibir entrevista? Que loucura é essa? Mas eu queria saber do Cláudio o seguinte: e o Centrão, Cláudio? Tá como nessa história em que nós temos aqui extremos se posicionando e o Centrão, até acho que favorecido pelo recesso parlamentar, ali com o pé atrás? Que apito está tocando o Centrão agora, Cláudio? O Centrão sempre apitou, sempre usou o apito da cautela, né? É sempre assim, não entra em bola dividida, não entra em confusão, a não ser um ou outro que venha a ser destacado para isso. Mas como grupo político, um grupo político que é predominante na Câmara dos Deputados, a cautela sempre foi a melhor conselheira. Não significa dizer que esses deputados estejam contra ou a favor o governo, contra ou a favor o Bolsonaro nesse episódio. Mas eu diria que se isso fosse a votação, o Bolsonaro teria grandes chances de vencer qualquer tipo de propositura que o beneficiasse. Eu diria que isso sim, do ponto de vista do voto, talvez o Bolsonaro tenha um apoio majoritário do Centrão. Mas o Centrão nunca foi mesmo de se manifestar. Tem ali algumas figuras, né, do Centrão, como o próprio presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro de Bolsonaro, que se pronuncia de maneira mais contundente. Mas é um caso raro, né? O comportamento do Centrão é mais ou menos o comportamento do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que simplesmente bateu em retirada, sumiu do Brasil, inclusive, e mandou proibir até a realização de sessões e assinou o ato à distância, muito longe de toda essa confusão. O Cláudio, além dessa questão, né, dos presidentes das casas que deveriam estar se manifestando, mas nós já dissemos aqui porque que eles não estão se manifestando contra essas decisões, porque eles têm um julgamento lá em curso no Supremo Tribunal Federal a respeito do quê? Das emendas parlamentares, que hoje, né, são muito maiores, muito mais fáceis do que já foram no passado. Então, os presidentes das casas não estão se metendo nisso, deveriam, né? Porque é muito grave o que está acontecendo. Agora, eu volto a chamar a atenção, viu, Thaís, rapidamente, antes da gente conversar com o professor Paulo Rabelo de Castro, que já está conosco aqui e vai trazer informações importantes sobre a nossa economia, sobre as entidades do Brasil, as instituições do Brasil que estão assistindo isso de camarote. Existe um grupo chamado Grupo Prerrogativas. Esse grupo faz muito barulho quando a história está ligada ao grupo político que eles defendem. Aí eles conseguem mobilização, artigos em jornal, manifestações, reuniões em universidades, intelectuais todos juntos em prol da democracia, em prol da legislação, dos direitos humanos. Nesse caso específico, é um silêncio sepulcral. Nós temos até algumas manifestações tímidas e notas, mas cadê a Ordem dos Advogados do Brasil, que defendeu as diretas já? A Ordem dos Advogados do Brasil, que está omissa do debate público e, nesse momento, deveria estar se manifestando porque nós estamos falando de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, nós estamos falando de pilares do Estado Democrático de Direito. E há um silêncio total a respeito desse assunto. Os políticos, eu não concordo, mas até entendo. Agora, dessas instituições, é muito grave o que está acontecendo, todo mundo assistindo isso sem saber onde vai dar e deixando cada vez mais poder nas mãos de juízes, alterando o texto legal nas suas decisões. Então, fica aqui mais uma vez uma crítica a também essas instituições que são importantes e poderiam estar, de alguma forma, ajudando. Cláudio Humberto. Pois é, também tem as entidades que representam, ou deveriam representar, a imprensa, né? E sair em defesa da liberdade de expressão. Nós vivemos uma situação no Brasil que há uma contaminação tão grande do ativismo político, ideológico, etc., sobretudo envolvendo essas entidades, que é impressionante, né? Até jornalista defende censura neste país, né? E a julgar pelo comportamento das entidades que nos representam. É uma vergonha o que está acontecendo, né? Entidades tão dignas, tão corajosas, que têm uma história de lutas, enfim, elogiável,
é o caso da ABI, é o caso da OAB, é o caso de tantas outras entidades. Agora fica todo mundo caladinho, ou por medo, eu acho que no caso da OAB é até por incompetência mesmo do presidente, que é meio limitado, né? Era um cara que vendia relógios, depois virou presidente da OAB. Pode ser que ele não tenha conexões, digamos assim, não tenha preocupações políticas, talvez por isso, não sei. Há alguma limitação ali muito evidente do presidente da OAB. Mas outras entidades não, né? A OAB, se a OAB nacional não se manifesta, as seccionais estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil deveriam se manifestar, importantíssimas, como são as de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, de Brasília, de tantas, mas está todo mundo assim, quando não há comprometimento político, ideológico, eleitoral com a situação de poder, né, do exercício, do regime que está no poder hoje no Brasil, há uma situação de medo mesmo, né, tem muita gente com medo. Enfim, vamos aguardar para ver, mas olha, esse é um momento absolutamente obscuro da política brasileira. Tomara que isso passe logo, mas no futuro a gente vai olhar para trás. Minha gente, como é que permitimos que aquilo acontecesse? E eu me refiro ao conjunto da obra e não apenas a queixões particulares daquele político que se queixa de perseguição.